E aí, tudo bem? Bom dia, beleza? Vamos tratar nesse vídeo de hoje para a gente dar aquela encaminhada, né, enquadrada nessa aula. Como eu havia prometido semana passada, nós vamos, né, nesta semana apresentar. Vamos finalizar, né, na verdade, aquela parte da aula 3 do Aplique-se, que tem o título de Debruçando sobre a Origem da Vida, em que nós dividimos em várias partes. Na primeira parte, dividimos, na verdade, foram 5 itens. Na primeira parte, nós pegamos 3 itens, né, quando nós falamos da questão da geração espontânea ou a biogênese. Depois, então, nessa mesma aula, tratamos dos primeiros experimentos científicos em que nortearam essa luta entre as ideias da biogênese contra a biogênese. E o terceiro item, falando dos experimentos mais importantes de Needham e Spallanzani, que um defendendo a biogênese, o outro defendendo a biogênese, e outro a biogênese, e aquela luta interminável, que só termina com os experimentos de Pasteur, né? Isso tudo foi tratado aqui, não vou falar de novo agora. Então, usar os experimentos de Pasteur, né, que botam uma pedra sobre a questão, sobre essa luta, foi a segunda parte. As 3 primeiras partes os 3 primeiros itens foi a parte 1, os experimentos de Pasteur, a parte 2. E a parte 3 foi que eu tratei na aula passada, que depois de comprovado que a vida só pode se originar de outras formas de vida através de reprodução, aí vem a pergunta: se a vida só se origina de outra vida, e como então surgiram os primeiros seres vivos? Foi isso que foi tratado na atividade da semana passada. Eu quero fazer um breve comentário sobre esta atividade, antes de falar do que nós vamos fazer daqui para frente. Bom, então, eu também já comentei isso na aula passada, mas eu queria comentar rapidamente sobre os testes, né? Então aqui, por exemplo, a primeira questão, eu pergunto assim: Oparin e Haldane, são os dois, né, autores responsáveis pelas pesquisas e pelos experimentos mais importantes nessa longa história de luta entre as ideias diferentes, propuseram uma teoria a respeito. Aí vem 5 opções. A primeira diz da ancestralidade comum dos seres vivos. Isso aí não quer dizer muita coisa, ou quer dizer o seguinte: é uma outra área de estudo. Você estudar a ancestralidade comum dos outros seres vivos é outro segmento da biologia, aí envolve a antropologia, envolve a genética, evidentemente. Letra B, do surgimento de seres vivos no universo, né? O surgimento de seres vivos no universo, eles não podiam pesquisar isso porque eles tinham que explicar o surgimento da vida na Terra, no planeta Terra. Não poderiam se dedicar ao surgimento de seres vivos no universo se a origem dos seres vivos na Terra não havia sido esclarecida e nem há nenhuma conclusão obviamente definitiva. Como é que ele ia perder tempo em ficar pesquisando a origem dos seres vivos no universo? Letra C, do surgimento de seres vivos no planeta, no nosso planeta, evidentemente, essa é a questão certa. Já que a letra D diz da seleção natural dos seres vivos, isso aí já é uma área da biologia chamada evolução, né? Que dentre os vários cientistas
que responsáveis por esses estudos. O que se destaca mais, o ícone é Charles Darwin. E letra E, experimentos, teoria a respeito da abiogênese. Não, muito pelo contrário. Eles queriam provar a questão da origem química dos seres vivos. Eles não entraram nessa discussão entre biogênese e abiogênese, porque isso já tinha sido página virada com os experimentos do Pasteur, né? Segunda questão, eu fico aqui porque eu tenho que olhar o tempo de gravação. Segunda questão, a teoria de Oparin e Haldane também é conhecida como, letra C, evolução química. Por quê? A explicação que eles vieram defender e explicar seria ao que, não havendo seres vivos antes, então o processo que culminou com o surgimento da vida, obviamente só poderia ter passado por uma evolução química, até chegar a formar um sistema químico, mas com características muito próprias, que a gente chama de vida. Porque, na verdade, meus caros, meus amados, a vida, ela é um sistema químico, altamente especializado. Então, o que eles propuseram nas experiências deles, quem estudou, né, quem teve o privilégio de ter essa garra, essa força de vontade de ler e acompanhar o nosso trabalho, percebeu que o que eles propuseram ao colocar as moléculas ali naquele balão de vidro, com as condições especiais de temperatura, calor e faíscas, né? Descargas elétricas, para promover, estimular as reações químicas, era para tentar mostrar que é possível, sim, moléculas simples reagirem e formando moléculas cada vez mais complexas, e isso encaminhando um processo de alta especialização, formando moléculas orgânicas complexas, que é a base química da vida, não é? A terceira questão, de acordo com a ideia de origem da vida proposta por Oparin e Haldane, que componentes faziam parte da atmosfera primitiva? Aí, até uma questão de tempo, vou ser objetivo, é a letra B, que era o metano, né, CH4, que são as moléculas mais plausíveis, sob o ponto de vista químico, que pudessem dar origem a moléculas orgânicas mais complexas. O metano, o CH4, seria a molécula que queria ser a fonte do carbono, né? Do carbono e do hidrogênio, claro, mas especialmente carbono. A amônia, NH3, fonte de nitrogênio, que também é fundamental para a formação de moléculas orgânicas responsáveis pela vida, pelo funcionamento das células. O hidrogênio, propriamente dito, né, o gás hidrogênio fazia parte dessa atmosfera, e obviamente o vapor d'água, não é? Porque a água, ela aí aparece sempre como fator fundamental para a vida, em todo sentido. A quarta questão também terei que ser objetivo, porque já estamos com 9 minutos e meio. São muitas as discussões sobre a origem da vida no planeta Terra. Os estudos sobre o assunto evidenciam a importância dos avanços tecnológicos e das pesquisas para o aprimoramento das hipóteses sobre a origem da vida. Porém, após alguns séculos de estudo, apesar de consideráveis avanços, ainda existem muitas perguntas sem respostas.
sobre as principais teorias da origem da vida, pode-se afirmar. Aí vamos direto, por causa do fator tempo, ao assunto. Haldane e Oparin admitiam que moléculas inorgânicas encontradas na atmosfera primitiva se combinariam, originando moléculas orgânicas, que são mais complexas, mas ainda assim moléculas simples, orgânicas simples, e que posteriormente adquiriram a capacidade de autoduplicação e metabolismo. Já falamos nisso lá atrás, né? Da questão de uma das condições básicas para a vida é justamente a questão do surgimento de uma molécula capaz de se autoduplicar. Esse é o grande segredo. É o caso do RNA e do DNA. Né? Se não fosse isso, não haveria, simplesmente. Nós não estaríamos aqui. Né? Eu não estaria aqui falando para vocês isso. Tá? Então, e a questão de fazer metabolismo, que é a vida funcionando. Então, essa é a questão certa. Eu coloquei lá o gabarito, mas como eu expliquei para vocês, o gabarito não é para vocês pegarem o gabarito e marcar. Por isso eu não faço teste. Por isso eu não cobro nota, não dou nota pela resposta. Porque eu dou o gabarito para vocês estudarem e depois olharem o gabarito para ver se vocês erraram e, se erraram, descobrir um processo de alto esforço por que erraram. Essa é a grande questão. E a quinta questão é: uma das hipóteses quanto à origem da vida é a evolução gradual dos sistemas químicos, a chamada evolução química, também conhecida como a hipótese de Oparin e Haldane. Assinale a alternativa incorreta em relação a essa hipótese. Aí a afirmativa incorreta é a letra A também. Oparin acreditava que as descargas elétricas das tempestades promoveram várias reações químicas nos coacervados, formando os primeiros complexos moleculares inorgânicos dos oceanos primitivos. O erro aí, coacervado, é o nome de uma estrutura que eles criaram um nome para dizer que o primeiro sistema, a primeira etapa de um sistema isolado do meio, que viria a ser uma célula, eles já deram o nome de coacervado. O erro aí é que eles dizem que esses coacervados seriam os primeiros complexos moleculares inorgânicos. O erro está em inorgânico. Seria o primeiro complexo molecular orgânico. Seria correto. Inorgânico é incorreto, porque não era inorgânico. Já seria um complexo orgânico. Bom, já estamos com 13 minutos e vamos encerrar. Hoje eu estou indicando a aula 4, para vocês pegarem lá no Aplix, primeiro bimestre ainda, que é a última aula. Aula 4 é onde a gente vai começar a estudar as células. E eu estou indicando um vídeo para vocês entenderem o que principalmente o conceito de células procariontes e células eucariontes. Eu não vou me estender agora, semana que vem eu aprofundo, eu volto a esse assunto, porque não vai haver tempo agora para eu explicar melhor. Então, o vídeo está lá, o link do vídeo está sendo indicado, para que vocês acompanhem esse vídeo. E por que célula agora? Obviamente, se nós discutimos, trabalhamos todo o processo de evolução das ideias humanas sobre a origem da vida, e o que é a vida? É a formação de uma célula. A primeira célula era a primeira forma de vida. E todas as formas de vida são formadas por células, evidentemente. Então, agora, a lógica é a gente estudar a célula. Ok? Então, até lá e um beijo no coração de vocês.